Eu sei que você já não aguenta mais estudar na véspera da prova, fazer as provas cansado porque não dormiu bem e ainda esquecer de tudo logo depois que a prova acaba. Parece até que abre um buraco negro na sua mente e suga todas as informações que você virou à noite estudando. Isso é comprovado uma das piores formas de estudar, seguido de ler e reler e sublinhar o que você acha mais importante. Se você estuda assim, eu sinto te informar que dificilmente você vai se lembrar de alguma coisa quando você se formar. Até porque, estudando assim, você vai reprovar algumas matérias e vai demorar muitos anos para se formar. E vai acabar vendo todos os seus amigos entrando no mercado de trabalho e já tendo salários, estando em grandes empresas, mudando as conversas. E você vai estar lá, na mesma situação de antes. Você não quer isso, não é mesmo? Então vamos, de uma vez por todas, mudar a sua relação com os estudos. E antes de eu começar o conteúdo, eu queria fazer só um combinado com você. Se em algum momento eu te der um insight, alguma coisa que você nunca imaginou, que realmente vai transformar a forma com que você estuda, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, que você curta esse vídeo, para eu ter a clareza e a noção, um feedback seu, de que esse vídeo realmente te ajudou a mudar alguma coisa no seu dia a dia, na sua rotina. Fechado? Então vamos lá, vamos para o conteúdo. A tríade de um bom estudante é rotina, planejamento e organização. Essa é a base, é o que você precisa para começar a transformar a sua jornada universitária. A partir desses 3 pontos, a gente pode entrar mais a fundo no que realmente vai fazer diferença na sua vida, no seu dia a dia. Começando com técnicas de estudo. Hoje, você estuda de uma forma muito passiva. Você assiste às aulas, anota ali o que o professor fala, se ele não está escrevendo no quadro, você fica só vendo ele ler os slides, depois ele faz algum exercício ou outro e você anota, chega em casa e você não estuda e vai querer revisar quando está faltando 1 ou 2 dias para a prova. E o que acontece é, na curva de esquecimento, depois de 24 horas você já esqueceu mais de 70% do que foi dito. Nem quero nem contar quanto que você já esqueceu um mês lá na frente, quando você vai estudar de fato para a prova. Então, isso significa que é como se você estivesse estudando tudo do zero ali na véspera, e é por isso que você tem tanta dificuldade. Em nenhum momento você colocou a sua mente no estado que ela precisa estar para você se desempenhar bem numa prova, que é um estado ativo. Você precisa lembrar das coisas de fato para pôr para fora, enquanto que ao longo de todo o semestre você só colocava as coisas para dentro. Então, essa é uma forma muito interessante de você já começar a perceber que você está estudando errado, que você não vai conseguir ter um bom desempenho, principalmente nas matérias difíceis. Você precisa utilizar técnicas de estudo ativo. A mais interessante delas é o Active Recall, que é dividido em algumas etapas em que você precisa ter uma antecipação, ou seja, você precisa se preparar para a aula, entendendo o que vai ser falado ali, quais que são os pontos de principal atenção. Você precisa, ao longo da aula, fazer questões para você mesmo, que vão virar flashcards, em que você vai se desafiar com partes da teoria ou com alguns exercícios mais diretos, para que você possa, após a aula, fazer uma revisão imediata. Ou seja, você vai pegar essas questões e tentar responder para ver o que você lembra. E de quebra, no fim do dia, é fundamental que você faça um mapa mental offline. Ou seja, você vai pegar uma folha em branco e vai escrever o que você lembra da aula e quais que são as conexões entre os assuntos. Fazendo isso, você tem na sua mente uma demonstração de que você vai precisar lembrar daqueles assuntos. E isso é uma ação diária. Mas o que interessa de fato para o engenheiro do futuro é a repetição, é a rotina, é criar um hábito de fazer isso diariamente. Porque só assim você vai poder de fato estar guardando esse conteúdo, resolvendo exercícios diariamente, para chegar muito mais próximo na técnica que eu vou ensinar de antecipação em relação às provas. Então, o Active Recall, o estudo ativo com flashcards, com perguntas, é algo fundamental e é o primeiro passo para você começar a transformar. Ah, Juliano, não consigo pôr tudo em prática de uma vez. Apenas comece. Comece principalmente com as perguntas e com os mapas mentais diariamente, relembrando tudo que você estudou quando você chegar em casa. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é você perceber o quão difícil realmente são as disciplinas, o quão difícil é manter um hábito de estudo diário, mas também perceber quais que são as partes da disciplina que você mais aprendeu e as que você menos aprendeu, para que você possa focar os seus estudos, colocar aquilo como uma prioridade,
para você começar a evoluir como um todo. E mais uma dica de estudo ativo é: ensine os seus colegas. Ou então, pegue uma monitoria para você ensinar uma disciplina que você já fez, que você tirou nota boa. Esse fato de ter que ensinar alguém, principalmente utilizando a técnica de Feynman, de deixar as coisas mais simples possível, mostra que você está aprendendo, que você realmente criou uma base sólida daquele conteúdo e que você está pronto para avançar, para evoluir. Então esse seria um segundo passo, um segundo nível de estudo ativo, muito interessante e que fez muita diferença na minha construção, porque como eu fui monitor e sempre gostava de ajudar meus amigos, eu criei uma base muito sólida no ciclo básico, que me ajudou durante todo o ciclo profissionalizante e durante o meu intercâmbio na França. Depois vem as técnicas de criação de rotina. A técnica da semana perfeita que eu desenvolvi e que você usa ali os blocos para encontrar os tempos livres que você tem na sua semana e poder priorizar tarefas, sabendo quanto tempo você vai dedicar, mais ou menos, encontrando quais são os dias mais cansativos, os dias mais livres e como que você pode utilizar inteligentemente o final de semana para desenvolver e construir o seu futuro. E depois você deve trazer isso semanalmente no seu Google Agenda ou na ferramenta que você preferir utilizar, para que você possa colocar os blocos de atividades que são inerentes da sua rotina, mas também os blocos de estudo com as pausas, com os seus interesses, deixando ele cada vez mais óbvios, dizendo exatamente o que você vai fazer para evitar a perda de tempo e a procrastinação durante o seu dia. Muitas vezes você gasta ali 10, 15 minutos por semana para se organizar e isso acaba te fazendo ganhar mais de 2, 3 horas ao longo do tempo que você ia perder simplesmente escolhendo o que fazer a cada momento. Quando você tem um plano, quando você tem uma sequência de ações a realizar, fica muito mais fácil. Quando a gente trata do dia em si, ter uma lista de tarefas, um to-do list ali, priorizando as que são mais importantes, vai fazer também muita diferença para te ajudar a ir mais rápido, além de toda a dopamina e o efeito, a sensação gostosa que tem em ir ticando ali as atividades que você já realizou. Depois a gente conecta um pouco com o estudo ativo as técnicas de memorização, principalmente a repetição espaçada. Você precisa ter revisões estratégicas, utilizando as questões que você foi criando, mas também os conteúdos em si, os PowerPoints, os slides que são disponibilizados, os livros, para que você crie uma base mais sólida. Você vai pegar os principais assuntos que você teve dificuldade ao longo da semana e revisar isso aos finais de semana. E por que eu acho isso tão interessante e inclusive conecto com outro ponto que é o ponto da mentalidade. E que você precisa utilizar os finais de semana, abrir mão de alguns pontos de lazer, de felicidade ali, momentânea e instantânea, para ter um resultado mais satisfatório ao longo prazo. Porque o final de semana é um momento que você não tem aula, muitas vezes você não tem compromissos, você tem bastante tempo livre ali e você pode colocar blocos de estudo maiores e ir estudando ali 4, 5 até 6 horas no sábado ou no domingo ou nos dois, caso você esteja realmente empenhado, você vai ganhar 12 horas de estudo em relação a outras pessoas que saem na sexta-noite, passam o sábado de ressaca, saem no sábado e passam o sábado de ressaca. Ah, Juliano, você está falando pra gente não sair nunca, que não deve curtir a vida e eu quero ser também uma pessoa feliz, que bebe, que vai... Você pode com certeza fazer isso, mas tenha estratégia. Faça isso 2 vezes no mês e não todos os finais de semana. Entenda que na véspera de uma semana que tem 2 provas, você não pode simplesmente chutar tudo para cima e foi muito cansativo essa semana, eu tenho que equilibrar aqui as coisas, vou para um lazer. Não. Esse equilíbrio ele vem no longo prazo, ele vem no médio prazo, no mínimo. Ele não pode ser sempre no curto prazo. Tem semanas que às vezes você vai ter que focar bastante na universidade ou numa atividade de extensão que você está fazendo. Então pense nisso, essa mentalidade do engenheiro do futuro é muito importante. E se você quer entender qual que é a minha mentalidade, como que eu fiz para terminar o curso de engenharia sem nenhuma reprovação, com 3 diplomas, sendo 2 deles conquistados na França, em engenharia aeronáutica, na Universidade de Ponta. Por quê? Porque eu fui um dos melhores estudantes durante a minha graduação e consegui uma vaga com bolsa para estudar na França com tudo pago, fazer engenharia lá. Tudo partindo das técnicas de estudo e de como eu me comportei ao longo do curso. E eu juntei todos esses conhecimentos em uma aula gratuita que eu fiz e que vai estar disponível por tempo limitado. E eu vou deixar ela aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, para que você possa ir lá assistir quando a gente terminar de construir aqui o plano para você estudar para cada prova em disciplinas difíceis. Eu ainda vou te dar nesse vídeo uma sequência de passos de antecipação de 10 a 15 dias antes de uma prova complexa, para que você possa tirar notas boas e nunca mais reprovar, igual a mim, que terminei o curso com a média acadêmica de 90%. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para essa construção e não se esqueça, já vou te lembrar de novo de assistir essa aula. E aí,
Depois que você já está no clima ali, técnicas de estudo ativo, técnicas de memorização, sabendo exatamente qual que é a mentalidade correta que você tem que ter, você vai partir para aplicações práticas e ferramentas de organização e planejamento. Aplicações práticas, eu quero dizer, trabalho em equipe, atividades de extensão, coloque o seu conhecimento à prova, faça um projeto desafiador, faça algo que realmente te tira da zona de conforto, uma gestão em alguma atividade, aprenda sobre vendas, marketing, liderança, comunicação assertiva, realmente saia da sua bolha ali da teoria e encontre os locais que você pode se desenvolver, ponha em prática aquele conhecimento, porque isso é muito importante para fixar o conteúdo e te mostrar gaps. E uma dica de ouro, se você entrar numa atividade de extensão no começo do curso, você pode ser forçado a aprender coisas que vão te ajudar muito nas disciplinas profissionalizantes lá da frente. E você vai ter mais tempo para estudar e menos pressão, digamos assim, porque você vai ter amigos, você vai estar fazendo um projeto ali em conjunto com outras pessoas, você vai ter um mentor dentro da equipe que vai estar te ensinando as coisas. Então você vai ter mais tempo para aprender ali no primeiro, segundo, terceiro período. E aí quando você chegar às vezes no quinto, sexto, sétimo, você já vai ter visto muita teoria de disciplinas que normalmente são muito difíceis e você vai poder ter destaque. Então é por isso que eu indico muito atividades práticas, colocar realmente em prática em atividades extracurriculares o seu conhecimento. E nas ferramentas, eu indico principalmente o Notion. Inclusive a gente tem um Notion que se chama aqui Organizando a Engenharia, em que você pode colocar resumos de disciplinas, criar a sua semana perfeita, fazer os Active Recalls. Tem aqui um próprio Pomodoro para você poder cronometrar os seus tempos de estudo. A gente tem também um planejamento semanal em que você pode colocar as ações que você quer fazer. A gente tem to-do lists para você poder pôr tudo aqui totalmente editável. Você pode vir escrever quais ações você quer fazer e pode ir dando check. Aqui você tem um aplicativo no seu telefone também, então tudo isso muito interessante. Você pode colocar as atividades de foco que você ainda não começou, que já está fazendo, que já concluiu, para você ter uma noção de tudo que você faz ao longo do seu período. E aqui no final, como bônus, a gente tem algumas dicas de estágio, como melhorar o seu LinkedIn, como melhorar o seu currículo e perguntas que podem ser feitas ao longo de uma entrevista, de uma dinâmica de grupo. Então tudo isso está colocado aqui. Eu vou deixar para vocês também o link, caso vocês queiram comprar e adquirir o Notion do Organizando a Engenharia, para você colocar tudo aqui dentro e ter um planejamento e uma organização muito mais estratégica da sua rotina e do seu curso como um todo, ao longo de todos os períodos, como está mostrado aqui. E se você ainda não se inscreveu e não curtiu porque ainda não teve um insight, eu tenho certeza que esse próximo ponto vai ser arrematador. Quando eu ia para uma prova difícil, eu utilizava uma técnica de 10 dias de antecipação, que às vezes pode ser um pouco mais ou um pouco menos, 9, 15, enfim. Eu começo a estudar para uma prova 2 finais de semana antes. Eu pego esse primeiro final de semana para eu matar a teoria. Eu estudo toda a teoria, leio todos os slides, estudo ali sábado e domingo, enfim, bem focado. Claro, sempre com planejamento. Se você tem algum trabalho para entregar ali na próxima semana e tal, reserve um tempo para isso. Se você tem alguma atividade avaliativa que não é uma prova, mas que você tem que entregar de uma forma bonitinha, também reserve um tempo para isso. Não precisa estudar as 12 horas ou as 10 horas que você vai colocar no final de semana para aquela prova em específico. Mas dedique pelo menos metade do seu tempo no final de semana para ler a teoria, para realmente pegar todos os resumos e ir criando um mapa mental do que você precisa, que você acredita que vai cair na prova, e um gabarito ali de todas as equações e técnicas de resolvimento de questões que você acha que são importantes para a prova. Criando esse resumo durante a semana, eu mantenho ali a minha revisão imediata do dia, mas eu coloco de 1 a 2 horas de estudo para a prova. Então eu reservo ali um tempo para eu estudar para a prova. E quais que são as 2 próximas etapas? É você resolver os bizus e as questões que foram resolvidas em sala de aula. Então você pega provas antigas, pega questões que você achou muito difícil ali, listas de exercício, e começa a resolver. Principalmente eu começaria com as provas antigas, porque são as questões mais complexas e que mais se assemelham com o que pode cair na prova. Então eu começaria com elas, depois passaria para as questões que o professor resolveu e para as questões que estão em listas de exercícios que o próprio professor passou. E por fim, se desse tempo de eu fazer tudo isso e ainda sobrar tempo para estudar, eu iria resolver questões de livros ou questões extras aí que eu encontrasse na internet. Então eu passaria o primeiro final de semana lendo a teoria. Caso não desse tempo de terminar, eu utilizaria a segunda ou a terça-feira ali para já terminar.
e depois eu partiria para a resolução de exercício. Isso é muito interessante porque quando você tem tempo na resolução de exercício, você pode ir buscar o professor para tirar uma dúvida, você pode perguntar para algum amigo seu e poder esperar uma resposta dele sem estar 100% ansioso ali na véspera, e você pode manter uma rotina de sono, porque você sabe que não vai precisar virar à noite lá na frente. Então, como às vezes tem algum imprevisto no dia, alguma coisa que você não planejou, algum dia que é mais corrido, vamos supor que você conseguiu estudar aí de 3 a 4 dias na semana. E aí, você ainda tem mais o outro final de semana para poder realmente concluir, fechar todos os gaps que estão ali na disciplina, poder refazer as questões mais difíceis, realmente desenvolver o método, deixar isso bem bonitinho e simular a prova. Esse é um ponto que poucas pessoas fazem. Eu tenho certeza que muita gente simulou o Enem, simulou o vestibular, mas que não consegue fazer isso na graduação porque não tem tempo, não acha tempo. Então, simular a prova é uma dica de ouro muito importante. Você precisa simular, fazer questões offline, contando o tempo e realmente tendo acesso só ao gabarito e ao que o professor vai te disponibilizar durante a prova. Se for uma prova totalmente sem consulta, só com a calculadora, você tem que resolver exercícios dessa maneira. Muito importante. Então eu tiraria ali o último domingo antes da prova para eu fazer como se fosse um teste da prova de verdade. E aí, nas vésperas, realmente no dia, se a prova não for na segunda direto, se ela for na quarta ou na sexta, por exemplo, você vai utilizando esses dias conforme ainda precise fazer algumas questões, mas com certeza você já vai estar muito bem planejado. Ah, Juliano, e o que eu faço se eu tenho duas provas na mesma semana, ou se eu tenho duas provas essa semana, ou uma prova essa semana e uma prova na outra semana? Como que eu faço a antecipação sendo que eu tenho uma prova? Você vai intercalar os estudos. Se na segunda-feira você estudou uma disciplina, na terça você estuda outra. Na quarta você volta para a primeira, na quinta você volta para a segunda e assim você vai intercalando. Nunca faça um foco só em uma, depois o foco só na outra, porque pode ser que você tenha muito pouco tempo na segunda. Se uma prova for na quarta e a outra na sexta ou a outra na quinta, você vai ter a véspera. Então você vai acabar caindo no mesmo erro de antes. Então faça essa intercalação e use o final de semana para você intercalando ler todas as teorias, porque aí você vai ficar fazendo só exercício ao longo da semana, que é um estudo muito mais interessante e que te dá muito mais prazer quando você vai evoluindo. E nunca deixe para a véspera, porque na véspera você vai ficar ansioso quando você não conseguir resolver uma questão e não vai ter tempo de buscar as soluções plausíveis. Então é assim que eu estudava. Eu fui desenvolvendo esse método ao longo do tempo e ele me ajudou a ter resultados incríveis de verdade na universidade. E se você quiser ir mais a fundo nesse conhecimento para realmente saber como aplicar essas técnicas de estudo no seu dia a dia e como ter uma construção de rotina que vai te ajudar a ser um engenheiro do futuro, um estudante com uma média acadêmica acima de 85%, e eu te garanto que você vai parar de ter medo de reprovar nas disciplinas. Eu gravei uma aula que vai ficar disponível por tempo limitado, explicando essas técnicas e como que eu fiz durante a minha jornada para ter os resultados que eu já citei, de fazer intercâmbio na França, com tudo pago, com bolsa, e ainda assim ter uma média acima de 90% nas disciplinas do Brasil, sem nunca ter reprovado. Eu deixei essa aula no primeiro link da descrição, e eu realmente espero que, se esse conteúdo te instigou a ser um estudante melhor, um engenheiro melhor, você vai clicar nesse link e vai assistir essa aula. E como a gente combinou lá atrás, eu espero que algum desses conteúdos tenha te trago um insight novo e que você já tenha se inscrito no canal e aplicado em gostei. E se ficou alguma dúvida ou se você quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E claro, não se esquece, assista a aula que está no primeiro link na descrição desse vídeo. Te vejo lá!